Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da EcoTraining. Vou pedir agora, não vou pedir depois, se inscreva no canal, deixe o like, o joinha, façam seus comentários, deixem suas sugestões. Lembrando, nós temos treinamento operacional online para quem quer se tornar um instrutor técnico operacional de caminhões e ônibus, totalmente online, segmentos variados e multimarcas. Existem também os nossos treinamentos operacionais para caminhões e ônibus separadamente. Muito obrigado a todos os inscritos até aqui. Lembre-se, se inscreva, compartilhe os vídeos, deixe o like, o joinha, façam seus comentários como esse aqui que gerou esse vídeo. Comentário do Antônio Sérgio. Ele perguntou: a média de um caminhão traçado é a mesma que um que não é traçado? O Antônio Sérgio, em relação à média, o consumo de combustível ele tem tantas circunstâncias que podem interferir. Trem de força, as configurações do trem de força, peso, topografia, forma de operação, temperatura do dia, pressão barométrica, entre N fatores, tipo e tamanho, calibragem de pneus, resistência aerodinâmica, às vezes se o cara tem um baú, não usa defletor, uma série de coisas. Mas a sua pergunta é, se o caminhão traçado bebe mais do que um 6x2, um 6x4 bebe mais que um 6x2? No primeiro momento, vem à mente da gente que o traçado, e no saber do povo, é um mito de que o traçado realmente bebe mais do que um 6x2. Mas seria isso mesmo? Veremos na apresentação. Primeiro, conceito do caminhão traçado. O caminhão traçado é um caminhão que tem 6 pontos de apoio e 4 de tração, como nesse desenho aí. Então, onde está a cabine do caminhão, embaixo nós temos um motor 6 cilindros, conjunto caixa de câmbio e embreagem, e em azul saindo ali o primeiro cardan, que vai transmitir aí o torque que já passou pela redução da caixa de câmbio, que o câmbio nada mais é que um componente capaz de multiplicar o torque proveniente do motor. Então, por exemplo, se você está com Scania R440 e esse motor te dá 2.300 Nm, que chega a ser 235 m/kg, você engata uma primeira trator reduzida na GRS 905, que tem uma relação de 16,41:1. Você vai multiplicar esse torque 16,41 vezes e mandar para esse cardan primeiro aí, ó. E aí a redução ela vai finalizar na relação do diferencial. Então vamos ver. Em termos de perda por atrito, o que é perda por atrito? É a força que o motor vai fazer para virar esse conjunto todo aí, depois da caixa de câmbio. Então vamos fazer um esforço de imaginação. Vamos imaginar que isso aí estivesse elevado. Vamos tirar a parte do câmbio e do motor. E vou colocar você na ponta daquele primeiro cardan ali e você virar esse conjunto todo com a mão. Percebe que o primeiro diferencial tem uma carcaça maior? Olha na imagem de cima. Por que tem essa carcaça maior? Porque o primeiro diferencial é o interdiferencial blocante. Aí dentro nós temos o terceiro diferencial, mais conhecido como caixa equalizadora. O terceiro diferencial ele tem a função de equalizar as diferenças de velocidade entre o primeiro e o segundo diferencial. Por quê? Porque quando eu passo numa lombada, numa depressão, existe uma diferenciação de velocidades. Em condições normais de operação, a divisão de torque é de 50% para cada diferencial. É isso que eu não entendo de alguns canais de youtubers consagrados afirmarem que num caminhão traçado, o diferencial de trás empurra o da frente. Ora, como isso seria possível? Você já imaginou um diferencial canelinha empurrar sozinho uma composição de 74 toneladas? Pois bem, isso é mito. E, infelizmente, canais grandes assim são formadores de opinião e disseminam uma informação errada em relação ao trem de força. Não existe isso, pessoal. Diferencial de trás não empurra o da frente coisa nenhuma. 50% para cada diferencial. Combinado? Estamos falando aí numa configuração comum. Existem, lógico, alguns modelos que têm a possibilidade de você erguer o último eixo trativo, mas isso
É um recurso opcional. A Scania tem, a Volvo tem, a Mercedes tem o DLT, né? Mas vamos falar aqui, vamos focar no mais comum, né? Na configuração 6x4. Então nós temos ali a caixa equalizadora, e quando um dos diferenciais, por exemplo, cai numa condição trativa um tanto duvidosa ou mais lisa, por exemplo, aquele diferencial vai... A caixa equalizadora, na verdade, vai demandar uma quantidade de torque maior para aquele diferencial, e aí você entraria com o bloqueio longitudinal, onde você acabaria com a ação da caixa equalizadora. E aí os 50% de torque para cada diferencial se fariam mais presente. Posso fazer curva? Pode fazer curva. Posso dar 80 por hora com o diferencial blocante aí no longitudinal? Posso estar com o longitudinal ligado a 80 por hora? Para que você estaria a 80 por hora? Então o recomendado é no máximo 30, 40. Passou disso, desliga. Afinal de contas, o bloqueio diferencial é para situações de pouca aderência. E aí nós temos, em alguns caminhões traçados, nos cavalos mecânicos, na grande maioria, nós temos um outro bloqueio, o bloqueio transversal. Ele anula a ação da caixa de satélites. Com este bloqueio acionado, você não pode fazer curvas com o caminhão. Até mesmo porque fica quase que impossibilitado. Você vai virar, o caminhão vai reto, porque ele não vai ter aquela ação diferencial. A diferenciação de velocidade entre as rodas, né, entre as laterais aí das rodas do caminhão. E aí nós temos a segunda possibilidade, não é verdade? A segunda possibilidade, esse desenho de cima aí, ó, vocês estão vendo um 6x4 canelinha. Ou seja, a ponta de eixo vai direto para o cubo. Existe aqueles que têm no cubo uma redução planetária. Então nós temos 6x4 bug leve, que é aquela configuração canelinha, como vocês estão vendo lá em cima, e o 6x4 bug pesado, onde você tem os cubos redutores. Agora você imagina, vamos colocar um cubo redutor aí agora, nessas configurações? Imagina você, vai virar tudo com a mão agora. Além desse conjunto todo aí dos dois diferenciais, agora você tem 4 cubos redutores para virar com a mão. Vou perguntar para vocês aí, o que vocês acham? É mais leve você virar com a mão essa configuração simples, sem os cubos redutores, ou ficaria mais leve com os 4 cubos redutores? O que vocês acham? Obviamente que é mais leve você virar com a mão a configuração acima com o eixo traseiro canelinha. Pessoal, o que é cubo redutor? Nossa, você está falando de cubo redutor e tal? Vou mostrar para vocês. Calma, vamos chegar lá. E agora, a gente vai comentar também, o 6x4, ele é mais beberrão do que um 6x2? No primeiro momento, ao analisarmos desta forma de perdas por atrito, parece que sim, não? Afinal de contas, vamos fazer um exercício aqui. Eu vou tirar a caixa equalizadora, vou deixar só um diferencial. E aí? Mas que esse diferencial tenha o cubo redutor. O que é mais leve de eu virar com a mão? Um diferencial com o cubo redutor, diferencial normal, ou esse diferencial com essas engrenagens da caixa equalizadora, mais aquele cardan de trás, mais as engrenagens do segundo diferencial. Gente, claro que é mais leve você virar um diferencial, mesmo ele tendo o cubo redutor. Olha o tamanho dessa caixa equalizadora, não? E aí, o que é cubo redutor? Olha ele aí. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, onde eu explico detalhadamente como funciona um cubo redutor. Este da imagem é um cubo redutor do diferencial Mercedes-Benz HL7. E ele tem 5 planetárias. E eu ensino a fazer também o cálculo de relação de redução aí do cubo redutor. Também vou deixar o link na descrição desse vídeo falando de como funciona o caminhão 6x4 de uma forma mais detalhada. E agora, pessoal, olha só que bacana, essas especificações são do caminhão Scania com o mesmo motor. Porém, do lado esquerdo, eu tenho a configuração de um R440 6x4 canelinha com os diferenciais RB662 e R660. R de Rear Axle e B de Bug, né? Bug. Então você tem bug pesado e bug leve. Quando vem RBP, Planetary Rub Reduction, ou redução planetária nos cubos de roda. Quando é só RB, você sabe que é canelinha. Mais R660. Então,
o eixo traseiro lá, o R660, R de Rear Axle, tá? O 660, você separa ali o número 66, é o Strong, é a força do diferencial no caso, e o 0 é a série de desenvolvimento. Aqui nós temos a GRS 905, G de Gearbox, R de Range, seção Range, que faz caixa alta e caixa baixa, o Splitter, que faz as reduzidas. 905 você separa o 90 do 5, o 90 é o Stronger, que seria a capacidade de resistência mecânica da caixa, e 5 a série de desenvolvimento dela. E ali do lado a GRSO Overdrive. Então veja só, nós temos duas configurações aqui. Suponhamos que esses dois caminhões estejam puxando uma carretinha de 3 eixos para ficar uma comparação bacana para todo mundo aí. Aí eu tenho um 6x4 canelinha com a relação 307. Do outro lado eu vou ter um R440 6x2, só que com cubo redutor. E aqui do lado direito as relações disponíveis para o eixo traseiro RP835, tem relação, que tem redução planetária nos cubos de roda. E eu peguei aqui como exemplo a relação 718. Como é que eu cheguei no 574? Pessoal, é fácil, né? Deixa eu só conferir aqui, ó. Vamos conferir em tempo real. Peguei a calculadora aqui, ó. Você vai pegar 7,18, multiplicar por 0,8. 5,74, tá bom? Conferindo aqui. Pergunta. Estou numa rodovia. PBTC de 48, porque os dois são truque. Eu posso passar só com 48, tem uma carretinha LS. Os dois bem carregadinhos, com peso e balanço. Neste caso, quem vai ser mais econômico? Poxa, gente, claro, olha aqui, ó, 307 de relação diferencial. Aqui eu vou ter uma RFT de 574. Ou seja, se eu estiver a 80 por hora, as minhas rotações aqui, ó, vão ser bem mais baixas no 307. Vou estar em torno ali de 1.270 RPM, mais ou menos ali. Mais ou menos, 1.270, 1.200, quase 1.300. E aqui eu vou estar acima de 1.500. Então, nesse caso, o 6x2 é sim mais beberrão do que um 6x4, percebe? Então, nós temos um universo de configurações, tanto de caminhões 6x4 quanto de caminhões 6x2. Olha quantas relações de diferenciais aí eu tenho no RP835 disponível. E lembrando que a grande maioria dos caminhões da Scania que tem redução nos cubos, eles casam com a GRSO, Overdrive. E os canelinhas casam com a GRS 95 Direct Drive. Perceberam aí, ó, a jogada? Então nem sempre um 6x4 é mais beberrão do que um 6x2. Vejam como a configuração do trem de força, isso é porque eu estou falando do mesmo motor para não complicar ainda mais. Vejam como a configuração de força tem uma grande influência nisso tudo. Agora, vamos lá. Aqui nós temos o Mercedes-Benz. Eu peguei esse pedacinho, pessoal, do Axor 2644, tá bom? Então, se vocês forem lá, vocês vão ver lá no 2644, tem essas opções aí. Nós temos a versão estradeira do 2644, que sai com a caixa G281 de 12 velocidades, com eixo traseiro HD6 e HL6. Aqui só está falando HL6, que é o último diferencial. O HD é aquele primeiro diferencial com a carcaça maior. Então, todos os caminhões 6x4 da Mercedes-Benz, o primeiro diferencial, aquele interdiferencial blocante, começa com a nomenclatura HD, de árvore passante. E nós temos a versão ali multiuso, com a caixa G280 de 16 marchas, pode ver que é uma caixa overdrive, e ele vai estar casado aí com os HD7 e HL7 com redução nos cubos de roda, pessoal. Então, o que eu fiz? No 2544, ele também, na versão estradeira, ele vem com a G281 e o 2544 multiuso também vem com a HL7 na versão multiuso. Ou seja, eu estou colocando nesse comparativo 2544 estradeiro, 2544 multiuso, 2644 estradeiro e 2644 multiuso. Certo? Então vamos continuar. Para quem gosta de sopa de letrinhas, G de Getriebe em alemão, transmissão. Esse 281, você faz o seguinte, o número 1 você deixa de lado, vai ficar o 28. Coloca dois algarismos zero do lado direito do 28, vai ficar o quê? 2.800. 2.800 e quê? Capacidade e torque de entrada da caixa. 12, número de velocidades à frente.
Mesma coisa você vai fazer com a G281. Desculpa, com a G280. E o número 1, o que significa? É uma designação interna para transmissões Direct Drive, pessoal. A G280 é a mesma coisa. Você tira o 0, 0 uma designação interna da Mercedes-Benz para transmissões Overdrive. O 28, 2.800 Nm torque de entrada, 16 marchas à frente. Então, prestem atenção. A G281, do lado esquerdo aqui, ó, ela tem as relações da primeira marcha mais forte, porém a última marcha é Direct Drive. 14,93 e 1:1. Na G280 eu tenho o quê? Uma primeira marcha longa, é 11,72 e a última marcha é 0,69. É uma overdrive bem longa, pessoal. Mas olha só, onde eu compenso essa primeira marcha reduzida mais fraca? Eu compenso na relação do diferencial. Olha abaixo as relações de diferenciais aqui, ó, disponíveis no 2644. 4,14, que é 29,24 vezes 3,42. O que é isso? 29, número de dentes da coroa, 24, número de dentes do pinhão, vezes 3,42. 3,42 é a relação do cubo redutor. A Mercedes-Benz, o diferencial HL7, ele tem vários, como é que eu vou falar para você? Vários cubos redutores com relações diferentes. Eu tenho o 367, eu tenho o 342, eu tenho o 4, que é o mais forte por enquanto que eu conheço. Pode ser que tenha um cubo com uma relação redutora aí mais reduzida, mas o que eu conheço aqui no Brasil, esse é o cubo mais reduzido. Então, olha só, mesma coroa e pinhão com um cubo diferente me dá uma relação de 4,33:1. E aí como é que eu faço o cálculo da última marcha, RFT? Eu pego 0,69 e multiplico pela relação final aí do diferencial. Eu vou ter um resultado. Se eu pegar o 4,14, eu vou ter 2,85. Então, vamos pegar todo mundo 2,85? Eu vou pegar o 2544 com diferencial R440 NFD, que é o New Final Drive, um diferencial desenvolvido em cima do HL6. Ok? Porém, ele é um diferencial voltado para ele aprimorou, então ele tem menos perdas internas por atrito. Inclusive, ele tem um reservatório de óleo que fica o óleo só necessário para a lubrificação da coroa, para ter menos perda hidráulica. Precisa ter uma ideia. Um diferencial muito moderno. Então, nós vamos considerar a relação 285 para o 2544 estradeiro. Se você entrar na especificação do 2544, ele só vai te dar a relação 433, mas se você pedir no MBKS da Mercedes-Benz, vem 4,14. Então, eu peguei o 4,14, multipliquei por 0,69, cheguei no RFT de 285 também para o 2544 multiuso, com redução dos cubos. E aí, aqui nós temos as duas opções aí do 2644, tanto com a HD6, né, pessoal, conjunto HD6 e HL6, e o HL7. Ok. Então vamos lá. Qual é a pergunta? Vamos pegar esses 4 caminhões e colocar numa operação fictícia, todos com o mesmo tipo de implemento. Vou pegar uma carreta basculante, só para não entrar negócio de defletor, não. O cavalo do jeito que ele está. Vamos pegar todos na mesma configuração, teto alto, normal. Vamos pegar todos eles. No caso dos que tem cubo redutor, a relação 4,14. E nos outros caminhões, no HD6 e no NFD, no R440, vamos pegar a relação 2,85. Porque no final das contas, em última marcha, todos terão a relação 2,85. Pessoal, todos ali lastreados com o mesmo peso, mesmo implemento, mesmo tudo. A pergunta é, qual teria a possibilidade de ser mais econômico? Obviamente que o 2544 estradeiro. Por quê? Ao longo do caminho, do caminho que o torque faz para chegar até as rodas, é o que seria, né, o que teria ali menos perda por atrito. Aí nós teríamos em segundo lugar o 2544 ainda, só que com cubo redutor. Terceiro lugar ficaria o 2644 canelinha. Em quarto lugar, o mais beberrão, hipoteticamente falando, e provavelmente o 2644 com eixo traseiro HD7 HL7, ou seja, com os cubos redutores. Percebe por quê? Deu para entender mais ou menos aí? E aí nós temos um outro fator. Se vocês analisarem as grandes configurações estradeiras dos mais variados fabricantes, eles estão sempre atrelados a uma transmissão Direct Drive e um diferencial mais longo.
Existem exceções? Existe. Vou pegar uma exceção aqui agora. Você pega o Scania 560 com motorização Super, com a nova transmissão G33CM. Você está com diferencial longo, só que ali é um outro caso que a gente pode debater depois. Porque ali nós estamos falando de um torque de 2.800 Nm que está começando a 900 rotações por minuto. E a G33CM tem uma overdrive. Aí é outra conversa. Estamos aqui deixando as coisas empatarem aqui em outro assunto, tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem mais ou menos o contexto. Então, quando eu tenho aqui, ó, uma transmissão overdrive, para fazer a overdrive, essa marcha passa por uma engrenagem. Ah, eu tenho uma perda por atrito? Tem, você tem uma pequena perda por atrito, mas é compensado pela menor rotação ali no motor. Percebe? Então, vamos fazer uma continha básica aqui, pessoal. Vou abrir aqui, ó. Aqui é tudo ao vivo, não tem negócio de... Ah, a calculadora tá aqui, ó. Deixa eu mostrar, ver se eu passo na frente aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Se eu estiver a 1.500 RPM, na última marcha ali no... Eu vou multiplicar por 0,69. Aliás, dividir, desculpa. Eu vou pegar 1.500, divido por 0,69. Eu vou ter uma saída de rotação de 2.173 RPM, tá, pessoal? Então eu tenho 1.500 RPM, mas na saída do cardão eu vou ter 2.000, quase 2.200 rotações ali saindo. Porque é o seguinte, você multiplica o torque e divide a rotação. É assim que funciona. Então, na overdrive, depois que sai do câmbio ali, ela vai sair com uma rotação acima da rotação do motor. Percebeu? Então é isso, pessoal. Não sei se deu para ficar claro para vocês aí esse ranking, né, de consumo. Espero ter elucidado a pergunta do nosso amigo. E, lógico, eu tenho certeza que desse vídeo virão outros, né, para incitar aí cada vez mais as perguntas e a participação de todos vocês aí. E olha, o detalhe, né, da embreagem dos caminhões traçados aí da Mercedes, bidisco, diâmetro de 400 mm, lembrando que no 2544 é uma embreagem de 430, é monodisco. Ok, pessoal? Falei da sopa de letrinhas, acho que não ficou nada aqui, MB, HL7, HL6, já falei tudo certinho. Da sopa de letrinha Mercedes-Benz HL, pessoal, eixo traseiro para caminhão. 6 é o modelo do eixo traseiro, série de desenvolvimento. O 7, geralmente HL7 tem redução nos cubos. O HL5 tem dupla velocidade. E o HL4, pessoal, que sai naqueles caminhões, sai no apego, enfim, já saiu muitos caminhões antigos. O HL4 nós temos aí algumas variantes, né? Nós temos uma coroa de 390, nós temos um outro HL4 com uma coroa de 410 milímetros, enfim, vai mudando bastante coisa. O HL7 também é chamado como R300. O que é R300? 300 é a medida da coroa do HL7, 300 milímetros de diâmetro. Professor, o HL8 não está aí. No 2544 ele era disponível como opcional. Acho que se você pedir na Mercedes também vem, mas é opcional. O HL8 é extremamente robusto, é um dos canelinhas mais robustos do mercado brasileiro. Só que ele só saiu na versão 6x2. Curiosamente, o HL8 tem uma coroa de 485 milímetros. O HL6 é uma coroa de 440 milímetros. Pessoal, acho que eu já falei mais do que o papagaio do pirata. Estamos com 23 minutos e 40. Espero ter elucidado as dúvidas de vocês. Caso não, pergunta que a gente vai responder. Vamos agradecer a Deus, agradeço a todos vocês. Muito obrigado, vocês que estão participando. O nosso canal está crescendo, já a gente está com 500 vídeos aí, e eu tenho certeza que iremos crescer cada vez mais graças a todos vocês. Muito obrigado a todos, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.